Paz e graça da parte de nosso Deus para todas as pessoas que assistem a este programa. Quero dar-lhes as boas-vindas ao Interpretando as Escrituras novamente e desejar que hoje possamos aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Qual deve ser a alimentação dos cristãos na atualidade? Esta é uma pergunta que muitos fiéis fazem, procurando com sinceridade a resposta certa. Na Bíblia, temos registro de que Deus se preocupou por orientar a sua criação com respeito à alimentação apropriada. E isto foi visível tanto no Éden como com o povo de Israel. Mas, frente a esta pergunta, temos pelo menos 3 grupos que respondem de maneiras diferentes. O primeiro grupo alega que se pode comer todo tipo de alimentos e que não há restrições a este respeito. O segundo grupo afirma que é possível comer carne, tendo cuidado de que estas provenham de animais puros, descritos em Levítico 11. E por último, temos o terceiro grupo a defender que não se pode comer nenhum tipo de carnes. Qual será a postura correta? O que tem a Bíblia para nos dizer sobre este assunto? Existe, portanto, este problema das pessoas que querem realmente ter uma alimentação de acordo ao propósito de Deus, de acordo à vontade de Deus. E muitos cristãos se colocam então estas perguntas e querem saber qual será a alimentação mais adequada para o povo de Deus nesta última fase deste planeta Terra. Mas para isso vamos ao início, vamos ao Gênesis e vamos entender e fazer um percurso da alimentação que Deus deu ao homem através de várias épocas até chegarmos ao tempo de hoje. Então, que tipo de alimentação foi dada ao homem quando foi criado no Éden? Em Gênesis 1:29 podemos ler: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então aqui nós podemos analisar que o alimento que Deus deu ao homem no início no Éden foi justamente sementes, portanto oleaginosas, e também o fruto das árvores. Portanto, este foi o alimento ideal que Deus desenhou para o ser humano. Tinha tudo o que era essencial para o ser humano, portanto, fortalecer-se, crescer e ter sempre saúde eternamente, juntamente com a árvore da ciência do bem e do mal. Mas e que alimentos foram dados ao homem depois da sua caída? Gênesis 3:17 diz: Então voltou-se para o homem e ordenou: Porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento. Quer dizer que agora, juntamente com as sementes que tinham sido dadas por Deus, com a fruta que tinha sido dada por Deus, agora há um novo alimento. E então, depois da caída do homem, depois do pecado, é introduzido então um novo alimento. E agora o homem, através do seu suor, teria que cultivar, teria que preparar o solo para então retirar também alimentos para ele. E aqui nós podemos encontrar todos os legumes que são cultivados então na terra e que ainda no dia de hoje o homem se alimenta deles. Portanto, aqui vemos que já houve uma passagem de um alimento para o outro. Ou foi introduzido um novo alimento também, mas que ainda dentro deste tipo de alimentação não existia nem carne nem peixe. Portanto, mesmo depois do pecado, Deus não tinha permitido ao homem comer nem carne nem peixe. Quando se permitiu então ao homem comer certas classes de carnes, chamadas as carnes limpas. Em Gênesis 6:5 podemos ler: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E vemos que isto está no início do livro do Gênesis. Pouco tempo tinha passado desde que o homem tinha abandonado o Éden. E Deus constatou que os pensamentos do seu coração eram maus continuamente.
E então Deus teria que fazer algo. E então, como um juízo, como um castigo para a raça humana, veio o dilúvio sobre a terra. Agora, depois do dilúvio, já foi introduzido outro tipo de alimento. Em Gênesis capítulo 9, versículos 3 a 4, nós podemos ler: tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então aqui vemos este novo elemento que é introduzido e que não foi o propósito de Deus, porque a vontade de Deus foi expressa no Éden, com os alimentos que Deus deu, e mesmo depois da caída, com as verduras que Deus deu e que seriam cultivadas da terra. Mas agora, depois deste dilúvio, é introduzido então um novo alimento dentro da dieta do homem. E então nós podemos ler carne, mas diz que carne com a sua vida, ou seja, com o sangue, não comereis. Isto é muito interessante porque existe pelo menos uma denominação religiosa que defende que não se devem fazer transfusões de sangue, mas comem carne. E a carne vem com sangue. E o texto bíblico aqui diz-nos claramente que carne com sangue, porém, não comeis. Porquê? Porque o sangue é a vida. Portanto, essa denominação religiosa deveria ter o cuidado de aplicar esse princípio a toda a Bíblia e não apenas a alguns versículos bíblicos. Se aqui este versículo nos diz que a carne com a vida, com o sangue, não se deveriam comer, então deveria ser o cuidado de não se comer a carne hoje em dia. Porquê? Porque naquele tempo eles tinham cuidado de defumar a carne. Portanto, a carne era colocada em cima de uma fogueira e o mesmo fumo iria retirar todo o sangue e iria estar a pingar todo o sangue até a carne ficar completamente eliminada de sangue, não é? Mas hoje em dia não se verifica isso. Eu, por exemplo, vou às compras e passo nos supermercados e consigo ver aquelas embalagens de plástico envoltas onde se vê a carne e vê-se sangue a toda a volta, não é? Portanto, a carne hoje em dia não tem esse cuidado, não passa por esse processo. Portanto, se realmente o sangue é vida, deveria-se ter o cuidado de não se comer a carne, porque na carne traz o sangue também. Mas então, este foi o novo elemento que foi introduzido na alimentação do ser humano depois do dilúvio. Em Gênesis 6.3 diz-nos que depois dessa alimentação ter sido introduzida na dieta do homem, podemos ler: então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Quer dizer que, depois do dilúvio, o Senhor permitiu que o ser humano comesse carne por dois motivos. O primeiro motivo era porque não existia nada na terra, não existia comida. Portanto, o dilúvio tinha destruído tudo, o planeta tinha estado todo em água, todo rodeado em água. E agora, quando pisam terra firme novamente, Noé e a sua família, não existia nada que comer, não é? E então o que é que aconteceu? Então Deus permitiu que o ser humano comesse carne porque não existia nada para comer. Mas também, como nós lemos no texto inicial, Deus viu que o pensamento dos homens era virado constantemente para o mal. Todos os seus pensamentos baseavam-se no mal e Deus constatou esse facto. E então, para que o homem ainda tivesse oportunidade de serem salvos, permitiu que eles comessem carne, porque desta maneira a sua vida, o seu prazo de vida foi reduzido. O texto dizia que eles passaram a viver 120 anos. E então, como viviam menos tempo, teriam menos possibilidade de praticar o mal e mais possibilidade de se virem a arrepender. Agora, quantos mais anos vivessem, mais mal iriam praticar e menos possibilidade de virem a ser salvos teriam, porque iriam continuar a praticar cada vez mais o mal. Então, por estes dois motivos é que Deus permitiu que o ser humano voltasse a comer carne, aliás, que o homem comesse carne pela primeira vez com a permissão de Deus. Então isso aconteceu depois do dilúvio. E aqui temos um gráfico muito interessante, porque podemos ver realmente a consequência da alimentação carne para o homem. E nós podemos ver aqui a longevidade dos nossos primeiros pais.
Vemos Adão, que viveu 930 anos. Temos Sete, que viveu 912 anos. Temos Matusalém, o homem que há registro que viveu mais anos nesta terra, viveu 969 anos. Temos Noé, que viveu 950 anos. Agora, depois do dilúvio, vejam a diferença. Passou-se a viver 120 anos em média. E porquê? Porque a carne foi introduzida dentro da dieta dos homens. E nos dias de hoje, já nem aos 120 anos chegamos, a média mundial de uma pessoa de vida, não é? A esperança média de vida de uma pessoa a nível mundial é 66 anos, 57. Este é o prazo médio de vida de um ser humano hoje em dia. Portanto, é mais ou menos metade daquilo que Deus concedeu ao homem depois deles começarem a comer carne. Agora, quando o povo de Israel peregrinou pelo deserto rumo a Canaã, e Canaã, recordem-se que é um símbolo da Nova Jerusalém que o povo de Deus irá herdar, Deus deu-lhes uma alimentação especial sem carne. E em Êxodo 16 verificamos que o alimento que lhes foi concedido por Deus foi o maná. Agora, no dia em que eles pediram carne para se alimentarem, o que sucedeu? Que castigos afrontaram por não querer submeter-se às ordens de Deus? Números, capítulo 11, versículos 4, diz: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Deus tinha tido um propósito para eles. Estava a prepará-los para entrar na Canaã, na terra prometida, na Jerusalém prometida. E Deus tinha estipulado que para entrar nessa terra prometida, eles tinham que se abastecer novamente dos alimentos cárneos. Tinham que voltar ao início, ao princípio, ao Éden, para estarem capacitados para entrar então na terra prometida. Mas os egípcios, juntamente com todas aquelas misturas de povos que vieram do Egito, clamam: mas quando? Quando é que nós poderemos ter carne novamente? Oh, quem nos dera ter carne como nós tínhamos no Egito. E então esse desejo trouxe uma condenação. Mas vamos ler o episódio. Números capítulo 11, versículos 31 a 34. Soprou então um vento da parte do Senhor e do lado do mar. Trouxe codornizes que deixou cair junto ao arraial. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia e toda aquela noite e por todo o dia seguinte. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Atavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. O povo de Israel estava a preparar-se para entrar na terra prometida, na Canaã. E nós, como Israel espiritual nos dias de hoje, estamos a fazer um percurso, o mesmo percurso. Não são 40 anos, possivelmente são muitos mais anos aqueles que o povo tem feito, a atravessar pelo deserto para entrar também nesta Canaã celestial, nesta terra prometida que o Senhor nos quer dar. Agora, se naquela altura Deus exigiu que o povo deixasse os alimentos cárneos para estarem capacitados, para estarem preparados e para poderem entrar nesta Canaã, nesta terra prometida, também nós, nos dias de hoje, que fazemos parte então deste Israel espiritual, teremos que estar da mesma maneira preparados. E as mesmas exigências que foram feitas a Israel naquela altura, será feito também ao Israel espiritual dos dias de hoje. Recordemo-nos que aquilo que foi escrito e que foi deixado como exemplo no Antigo Testamento é para nós termos uma noção daquilo que Deus deseja para nós também nos dias de hoje. E se nós queremos entrar realmente nesta Canaã celestial, essa preparação também tem que fazer parte da nossa vida. E então, esse abster-se deste género de alimentos, como a carne, tem que fazer parte também da nossa alimentação. Se nós cairmos nos erros de clamar também pela carne e de a comer, tendo um conhecimento disso,
também nós sofremos a mesma condenação que sofreram aqueles israelitas quando então comeram essa codorniz, quando comeram carne. Portanto, quero o Senhor ajudar-nos para nós podermos entender que a história do passado se repete no futuro. E que se nós queremos entrar na Canaã celestial, nós temos de estar capacitados para entrar lá. De outra maneira, nunca poderemos entrar. Para quem deve servir isto de exemplo e que ordem divina foi dada para os que vivem no tempo do fim? 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 5 e 6 diz: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão, porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então o texto diz-nos claramente algo que já vínhamos a dizer, que aquilo que aconteceu no deserto foi um exemplo para nós. Para quê? Para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que é a coisa má neste texto? A que é que se está a referir a coisa má? Precisamente a carne. Portanto, nós não devemos cobiçar esse tipo de alimentação e muito menos ingeri-la, senão teremos a mesma condenação, o mesmo castigo que todo aquele povo teve que sofrer naquela altura. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, novamente, esta mesma ideia que foi deixada como uma advertência para nós, para quem os fins do século têm chegado. Nós sabemos que estamos a viver no último período deste planeta. A Terra está a extinguir-se, seja por pestes, por fomes, por terremotos, por todas as profecias que nós encontramos no capítulo 24 de Mateus, que se estão a cumprir. E então nós devemos ter o cuidado para nos abstermos de todo este tipo de alimentação. E sabemos que isso foi uma advertência para nós, então nós devemos ter realmente essa disposição e comprometermos-nos se realmente queremos ser salvos, porque se nós tivermos o conhecimento de algo que Deus nos pede para não fazermos, mas ainda assim o continuarmos a fazer, será que nós estamos aptos para entrar na Pátria Celestial? Será que nós vamos ter prazer em entrar na Nova Jerusalém se depois não vamos comer carne na Nova Jerusalém? Convém nós raciocinarmos e pensarmos um pouco sobre isto. Vejamos agora também o tipo de alimentação de algumas pessoas na Bíblia. Qual foi a alimentação de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abdenego? Daniel, capítulo 1, dos versículos 1 a 20, nós podemos ler: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer. Apareceram os teus semblantes melhores que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o entendimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Vemos que estes jovens, no reino da Babilónia, quando estavam cativos, que a alimentação que eles pediram foi uma alimentação vegetariana. E é muito interessante porque esta alimentação trouxe-lhes entendimento, inteligência e sabedoria. Só para nós vermos as vantagens que realmente tem este tipo de alimentação. Qual foi a alimentação dos grandes reformadores da Bíblia, Elias e João Batista? Vejamos 3 fases da alimentação de Elias. 1 de Reis, capítulo 17, versículos 3, 4 e 6. Retira-te daqui e vai para o Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então, muito interessante esta primeira fase da alimentação de Elias. Nós podemos ver que a alimentação que lhe era dada era pão, era carne que lhe traziam os corvos e era água do ribeiro. Vejamos agora a segunda fase da alimentação de Elias. 1 de Reis, capítulo 17, versículos 9 a 11 e o versículo 15. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente.
E ele a chamou e lhe disse: Traze-me um pouco de água que beba. Agora também um bocado de pão na tua mão. Assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Nesta segunda fase da alimentação de Elias, nós podemos ver que a carne foi retirada da sua alimentação. E vemos que aquilo que ele comia era pão e água. Portanto, vemos como este milagre que Deus praticou, não é? Que não deixou que a farinha e que o azeite faltassem, permitiu que Elias se alimentasse, mas ainda assim Deus não lhe concedeu carne para ele se alimentar. Ainda no meio de tanta pobreza, de tanta infortúnio, Elias, a única alimentação que ele teve neste período foi pão e foi água. Mas vejamos agora então a terceira fase da alimentação de Elias. 1 de Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Novamente temos a mesma ideia dos textos anteriores, que a alimentação que o anjo deu agora a Elias foi pão e água. Novamente não foi introduzida a alimentação cárnea. Este que foi o grande reformador do Antigo Testamento. Elias, que veio trazer novamente os princípios, ou que tinha essa missão de trazer novamente os princípios ao povo de Israel, princípios que eles estavam a perder. E até ele quer levar o povo de Israel ao início, ao Éden. Mas vejamos agora o outro grande reformador, já na era cristã, já na era de Cristo, que foi João Batista. E vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 4. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Aqui convém aclarar algo neste texto, porque a palavra gafanhotos foi uma má tradução, digamos assim. Porque a palavra que se encontra ali em grego pode simbolizar também uma árvore, ou melhor, uma alfarrobeira, que dá alfarroba. E isto era em realidade aquilo que João se alimentava. Era de alfarroba e de mel silvestre. Portanto, a alimentação de João Batista era uma alimentação também vegetariana. João não comia carne, alimentava-se de mel e de alfarroba. E este foi um grande reformador. Aliás, nós quando vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 17, podemos ler que este João que iria no espírito e na virtude de Elias. Portanto, ele viria com essa condição ou com essa missão da parte de Deus para reformar o povo cristão, para fazê-lo voltar às origens. Em Mateus, capítulo 17, versículo 11, nós podemos ler: E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui Elias, estamos a referir-nos a João, que veio no espírito de Elias, com esta missão de reformar e de restaurar todas as coisas. Agora a pergunta é: que coisas é que necessitavam de ser restauradas? Precisamente aquilo que se tinha perdido no Éden, no início. Então João Batista, quando vem precisamente para restaurar, para reformar aquilo que ao longo dos tempos o povo de Deus foi perdendo. Um exemplo em concreto é precisamente o tema do casamento. Portanto, Deus tinha dado a Adão Eva, uma única mulher. E quando Herodes se casou com a mulher do seu irmão, agora João vai dizer que isso não está de acordo com os princípios divinos. E então recordem-se que João é decapitado precisamente por causa disso, porque estava a restaurar algo que se tinha perdido no Éden. E então João agora, neste caso, está a restaurar também a alimentação, através do seu exemplo, comendo unicamente mel e alfarroba. E então vem educar os judeus, dizendo que a alimentação correta do povo de Deus não se pode basear em carne. Essa permissão de Deus já tinha terminado. E agora, aproximando-se o reino de Deus, aproximando-se Jesus, então era necessário começar a fazer uma reforma dentro da alimentação do povo de Deus. Muito bem, mas agora há pessoas que utilizam este texto de João 6,11 como pretexto
para fazerem o género de alimentação que desejam, como, por exemplo, a carne ou o peixe. O texto em si diz o seguinte: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E então por isso é que muitas pessoas afirmam que Jesus fez a multiplicação dos peixes e os deu ao povo, utilizando este episódio como pretexto para comer carne. Mas nós devemos analisar tudo de acordo com o tempo, lugar e circunstância. E naquele tempo, naquele lugar e naquela circunstância, Deus permitiu que o homem comesse carne. Mas será isto a vontade de Deus? Claro que não. Houve alturas em que Deus permitiu que certas coisas acontecessem, mas que depois chegou a proibir. Querem um exemplo? O incesto. Foi permitido no início dos tempos que se cometesse incesto. Aliás, houve Adão e houve Eva, que tiveram filhos e tiveram filhas. Mas esses filhos e filhas tiveram que cometer incesto entre eles, para depois então a raça humana pudesse então procriar e pudesse chegar ao número que nós temos hoje. De outra maneira seria impossível. Mas vemos que nos dias de hoje o incesto já não é permitido por Deus. Portanto, há certas coisas que Deus permite num período da história para que o ser humano vai evoluindo, vá crescendo, mas não quer dizer que isso esteja de acordo com a vontade de Deus. Também temos que entender que o tempo em que nós vivemos hoje permite-nos fazer uma dieta vegetariana. Nós hoje vamos ao supermercado e podemos comprar tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente necessita. Não necessitamos da carne para nos alimentar, por exemplo. Temos tudo. A minha esposa nunca comeu carne. O meu filho nunca comeu carne, não é? Portanto, não é algo que seja fundamental para a nossa alimentação. Aliás, eu costumo dizer várias vezes, o ser humano está no topo da cadeia alimentar. E o ser humano não necessita de carne para sobreviver. Aliás, está provado que a carne é inclusivamente nociva para o nosso organismo. Mas o ser humano come esta carne por causa do sabor, por causa do gosto, porque gosta desse sabor de comer carne. De outra maneira, não iria comer. Então, como gosta do sabor, não se preocupe em matar animais, em separar mães de filhos, unicamente por este paladar, por este gosto de comer carne. Mas eu agora gostava de criar aqui um episódio. Eu gostava que me acompanhassem neste pensamento. Imaginem que o ser humano não é o ser que está no topo da cadeia alimentar. Que existia outro ser que estava no topo da cadeia alimentar. E este ser não necessitava de comer carne humana, mas ele gostava do sabor. E como gostava do sabor, agora ia e comia a tua irmã. Agora ia e comia o teu filho. Agora ia e comia a tua mãe. Será que isto era justo? Claro que não é justo. E da mesma maneira, não é justo que o ser humano inflige esta dor e este sofrimento nos animais se não tem necessidade de o fazer. Mas também quanto à circunstância. As circunstâncias que nós vivemos hoje em dia, não temos essa necessidade. Não há nada que nos impeça de nos abster da carne. Não há nada que nos diga, bem, tu necessitas forçosamente da carne. Ou não há nada que nos diga, bem, tu não podes deixar de comer carne, senão irás morrer. Essa não é a realidade. Portanto, também quanto a isto, essa afirmação também não tem sentido. É necessário nós reconhecermos e entendermos que estamos a voltar para o Éden. E se queremos entrar lá, devemos abandonar qualquer prática que não seja praticada lá. Aliás, foi isso mesmo o que Jesus ensinou, que nós devemos voltar ao início. Em Mateus, capítulo 19, Jesus é questionado pelos judeus sobre o divórcio e sobre o novo casamento. E Jesus responde aos fariseus que Moisés tinha dado uma carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo, mas que esse não era o desejo do povo. E é por isso que Jesus, em Mateus, capítulo 19, versículo 8, diz que no começo não era assim. No início não era assim. Então, quando é feita esta questão, Jesus leva-os não a Moisés, não a isso que foi permitido no tempo de Moisés, mas ao início. E Jesus atua desta maneira com tudo. Deus quer que este povo que se está a preparar para entrar na Canaã Celestial volte ao início.
E no início, a alimentação que nós tínhamos era vegetariana, não era uma alimentação cárnea. Portanto, se nós pretendemos retornar à condição inicial sem pecado, temos que viver de acordo com esse exemplo. E qual era então essa condição original? Segundo Gênesis 1:29, era uma dieta vegetariana. Aliás, também se deve colocar esta pergunta: comer-se-á carne no céu durante a vida eterna? Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz-nos: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu pergunto, se já não haverá morte, será o ser humano a matar animais para comer? Claro que não. Mas nós não podemos fazer essa preparação no céu, essa preparação tem que ser feita aqui neste planeta, nesta Terra. Senão não estaremos aptos para entrar na Pátria Celestial. É como qualquer ser humano, qualquer jovem, para entrar numa universidade, tem que fazer as suas provas, os seus exames, para estar apto para entrar. E nós estamos a passar por um exame também aqui na Terra. Se nós não passarmos nesse exame, não poderemos entrar dentro da Pátria Celestial. É lógico. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a saúde das nações. Então aqui temos muito interessante aquilo que nós iremos comer na Pátria Celestial. Então fala-nos de fruta, novamente, como no início, no Éden, fala-nos de folhas, e exatamente também como no livro do Gênesis. Quer dizer que Deus nos está a pedir para nós voltarmos ao início, ao princípio de tudo. O ser humano caiu, houve uma queda muito grande e agora estamos a levantar. Mas para nos levantarmos e para entrarmos lá, temos realmente de ter as mesmas características que existiam no homem antes da sua caída. Porque senão, como é que poderíamos ser aceites na Nova Jerusalém? Será impossível. Isaías capítulo 65, versículo 21. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Novamente temos aqui o tipo de alimentação que existirá nos novos céus e na nova terra. Então irão ser plantadas vinhas, e o ser humano irá comer então do seu fruto. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Já não irá comer os animais. E o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Quer dizer que nem o ser humano irá matar animais para comer, nem os animais irão matar os outros animais para poderem sobreviver. Irão ser herbívoros, como foram no início da criação. A morte não existirá. Não existirá nem dor, nem choro, nem pranto. E mesmo os próprios animais não irão sofrer nas mãos do ser humano. Mas eu gostaria de agora deixar uns textos bíblicos para refletir, para a reflexão de cada um, não é? Vamos analisar Provérbios 23, 19 e 20. Diz o seguinte: ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões da carne. Qual é o conselho de Deus para nós sermos sábios, para termos inteligência, para realmente sermos considerados pelo Senhor como verdadeiras pessoas, como verdadeiros cristãos, como aqueles que têm sabedoria divina? Diz-nos claramente para o ser humano não estar entre aqueles que comem carne. Ser sábio. Não estejas entre aqueles que comem carne, para que realmente possas entrar, usufruir e gostar de estar no céu. Senão, como pode um ser humano que tem este gosto tão grande de comer carne, ter o desejo ou ter o gosto de viver na Pátria Celestial, se depois não poderá seguir com este seu desejo, com este seu gosto? Romanos 14, 21, e vamos comparar com Tiago 4, 7, 17, que diz: bom é não comer carne. E Tiago diz-nos: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se nós sabemos que bom é não comer carne, e que aquele que sabe fazer o bem, mas que acaba por não o fazer, comete pecado, quando nós temos consciência disto e continuamos a alimentar-nos
com carne, com peixe, o que é que nós estamos a praticar? Estamos a praticar o pecado. E todo aquele que comete pecado não poderá entrar na pátria celestial. Nós temos que nos arrepender. E se algum dos ouvintes ainda pratica este género de alimentação e quer entrar na pátria celestial, na Nova Jerusalém, na Canaã, então tem que se abster deste tipo de alimentos, porque esse não é o desejo do Senhor. O Senhor diz para tu seres sábio, para não comeres carne e para não praticares pecado. E se tu sabes que o bom é não comer carne, então o ideal é que tu, se sabes fazer esse bem, então que não o cometas, porque senão não poderás estar inscrito também com o teu nome no livro da vida, onde estão escritos todos os nomes daqueles que entrarão na Nova Jerusalém. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.